Olá! Neste quinto encontro da disciplina de Metodologia da Pesquisa, veremos que o conhecimento precisa ser comunicado. Veremos que o trabalho monográfico ou trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese e relatórios técnicos científicos são trabalhos científicos que expressam a produção do conhecimento realizado em diferentes níveis. Bons estudos! Olá! A base técnica para a comunicação dos trabalhos acadêmicos é dada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O desafio e a proposta é desafiar a você mesmo. Significa aprender a pesquisar. A pesquisa inicia pela aprendizagem de um saber estudar. É aplicar a mente, a inteligência, ou a razão sobre a realidade que nos desafia. A realidade nos propõe problemas práticos ou teóricos. Cabe a cada pessoa, especialmente o estudante, resolver os problemas na elaboração e execução de uma pesquisa e socializar o conhecimento produzido através de um trabalho monográfico ou outra forma de elaboração e apresentação. O que são trabalhos monográficos? Antes desta definição, vamos ver se as pessoas nas ruas sabem a resposta. Monografia eu tenho mais ou menos assim uma ideia do que seja, né? Porque eu tô ainda recém no início do curso. Mas ela é importante também, é como se fosse um TCC, né? E aí, porque tu acaba te aprofundando naquilo e geralmente a pessoa escolhe algo que tem interesse e talvez vai seguir a profissão naquilo até. Eu acho que é extremamente válido, porque resume mais ou menos o que tu fez durante todo o teu curso, para que serviu, para que tu pretende fazer no futuro, e que acho que deve ser levado muito a sério, mas acho que não acontece sempre. A monografia para mim é o resultado daquele esforço que tu faz durante o ano inteiro acadêmico e o desenvolver desses anos, né? Tu vai buscar um assunto que te interesse e que vá basear a tua próxima pesquisa, que daí vai engatar no mestrado e doutorado, no meu caso. Como vimos, o tema é bastante conhecido, ao menos para o público formado por estudantes. Mas vamos a uma explicação mais adequada. Trabalhos monográficos são realizados nos cursos de graduação e pós-graduação. A ABNT apresenta os seguintes trabalhos: trabalhos de conclusão de curso, ou trabalho de graduação interdisciplinar, monografia, dissertação, tese e outros trabalhos em nível acadêmico. A ABNT se encarrega de definir estes trabalhos. Inicialmente, o que se entende por trabalho monográfico? Etimologicamente, a palavra monografia deriva do grego, constituída por mono, que significa e graphein, significa escrever. Em síntese, pode-se dizer que se realiza um estudo sobre um único tema. Conforme o autor Décio Vieira Salomão, monografia é o tratamento escrito de um tema específico que resulte de investigação científica com o escopo de apresentar uma contribuição relevante ou original e pessoal à ciência. A ABNT define a monografia como um documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador.
Segundo a ABNT, a dissertação é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo de um tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador, de preferência doutor, visando a obtenção de título de mestre. A ABNT diz que tese é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de um orientador doutor e visa a obtenção de título de doutor. Mas por que se apresentou essas definições? Porque se constata que hoje existe uma carência conceitual, inclusive em nível acadêmico. Devido a esta carência de conceitos e definições, usa-se de forma indevida os títulos acadêmicos, até uma questão legal de direito. Observe o número de pessoas que utilizam indevidamente o título de doutor. Nunca fizeram uma tese, mas usam o título no mercado de trabalho. É preciso ser honesto intelectualmente no uso dos títulos. Feitas as conceituações, é oportuno apresentar alguns cuidados e procedimentos na elaboração do trabalho monográfico. A apresentação do relatório sobre o tema da pesquisa passa por um processo de amadurecimento. Isto quer dizer que se estudam horas, dias ou até anos para poder dizer: agora o trabalho está pronto para ser publicado. Este processo passa pelas seguintes etapas: uma redação provisória, a redação definitiva, cuidados com o estilo da redação, a redação provisória é o primeiro passo em que se tenta dar um todo integrado no que foi estudado. É o momento de organizar um roteiro para relatar o estudo. Sugiro elaborar um sumário como base deste roteiro. Normalmente os estudantes fazem o sumário no fim do trabalho. Faça ele no início do relatório. Quando o aluno consegue reunir os dados por etapas, significa que já tem uma visão global sobre o tema estudado e está apto para formatar o roteiro escrito. Dentro desta perspectiva, solicito que elabore o sumário, mesmo que seja provisório. No sumário apresentam-se as seções primárias, capítulos, secundárias e terciárias. As seções orientam a produção do texto e, na prática, evita dispersões e divagações porque se segue o fio condutor, que é o problema de pesquisa. Na redação provisória, o sumário é roteiro da escrita. Ao elaborar o primeiro texto, realiza-se o esforço em integrar e manipular os dados coletados na entrevista, ou questionário, ou observação com a literatura. Constitui base deste trabalho as análises, sínteses, reflexões e conclusões pessoais desenvolvidas sistematicamente sobre o tema. Diria o seguinte: não coloque freios, resistências e juízos negativos ou de valor sobre a qualidade do trabalho. Deixe fluir o texto livremente. Nem se preocupe em corrigir as concordâncias verbais com o estilo e repetições. Se você tem essas preocupações, provavelmente perderá as ideias. Salve primeiro as ideias, o conteúdo. A purificação ou a moldagem do texto de forma definitiva
se faz numa outra etapa e outras pessoas poderão auxiliar. A elaboração do texto provisório permite que se façam os ajustes necessários. Retoca-se o texto. Passou a fase da busca de ideias e conteúdos. É o momento de concluir o trabalho. Seria conveniente que terceiros auxiliassem nesta tarefa. Um olhar de fora localiza facilmente pequenos erros ou discordâncias. Muitas vezes, por estar tão imbuído ou mergulhado no tema, estas passam despercebidas. Fazer ciência requer esforço, perseverança, obstinação e compromisso com a verdade. Tudo isto fica traduzido de forma indireta no relatório pelo estilo do autor. Seja como for, na apresentação do relatório, o autor deve manifestar as ideias de forma clara, objetiva, suave e precisa na comunicação do conhecimento científico. Antônio Joaquim Severino indica que na elaboração do relatório e no processo de reflexão aparecem as características pessoais, autônomas, criativas e rigorosas. Vejamos cada uma destas características agora. Pessoal. Que o estudo esteja ligado à vivência do pesquisador, tenha importância e significado para ele e para a sociedade. Embora o relatório traduza, por ser científico, uma impessoalidade. Autônomo quando sabe-se que nenhum estudo ocorre de forma isolada ou desvinculada com outros pesquisadores. Mesmo assim, não se perde a autonomia na forma da apresentação dos resultados. Aqui está a diferença. Apropriam-se os conhecimentos de outros, no entanto, tendo estudado e articulado os mesmos, apresenta-se uma nova versão para o tema. A nova versão expressa a autonomia do pesquisador. O criativo. Na iniciação científica, há uma apropriação maior do conhecimento dos outros. Esta apropriação deve ser de forma crítica e criativa. Não pode ser simplesmente selecionada, copiada e colada. Isto não é aprendizagem. Conheça tudo o que está aí e seja criativo, autônomo na construção do conhecimento pessoal. Rigoroso, ou seja, a linguagem científica é essencialmente rigorosa. Ela não pode deixar dúvidas. Ela diz como são as coisas. Ela evita a linguagem do senso comum, do eu acho, para eu penso, provo, a verdade é esta. Descreve e explica o objeto estudado. Na apresentação de qualquer trabalho científico, está implícito que o pesquisador tenha o domínio do idioma para transmitir os conhecimentos. A linguagem é um instrumento fundamental de comunicação entre as pessoas. Ela tem as seguintes funções: expressão, comunicação, simbolização e descrição. A linguagem da simbolização e da descrição é tipicamente humana porque representa, propõe, critica e cria novos objetos. A linguagem científica utiliza-se de todas elas: a expressão, a comunicação, a simbolização e a descrição, para que os resultados comprovados possam ser apresentados com toda a clareza, ou seja, de forma mais perfeita possível. Pode-se esperar também que o texto apresente estilo agradável do ponto de vista literário. Isto, porém, representa um acréscimo, já que o pesquisador não tem a obrigação de possuir um estilo elegante, a ponto de despertar a admiração do leitor. Entretanto, nada justifica um estilo obscuro ou complexo, caracterizado por frases longas, termos imprecisos e subjetivismos. Por isso, um relatório científico deve ter qualidades. O texto de pesquisa deve apresentar certas qualidades no referente ao estilo. As mais importantes são impessoalidade,
objetividade, modéstia e cortesia. As qualidades acrescentam-se às seguintes características: função informativa, clareza, vocabulário comum, vocabulário técnico, precisão e fraseologia científica, a concisão. Quanto à impessoalidade, se possível, redigir o texto na terceira pessoa do singular. Referências pessoais como meu trabalho, meu estudo e minha tese devem ser evitadas. São preferíveis expressões como este trabalho, o presente estudo, o trabalho demonstra ou outras expressões equivalentes. O uso do nós é adotado por pesquisadores para dar caráter menos individual ao texto. Preferem esta forma porque sentem mais facilidade para escreverem na primeira pessoa do plural do que na terceira pessoa do singular. Com relação à objetividade, evitar expressões subjetivas tais como eu penso que, o autor poderia ter dito, a sala é mais ou menos grande e outras. A linguagem precisa ser isenta de qualquer ambiguidade. Por fim, quanto à modéstia e cortesia, os resultados confirmados impõem-se por si só. Ela apresenta ou descreve exatamente como foi pensado, argumentado. A linguagem arrogante não convence ninguém. Seja modesto e cortês ao expressar o conhecimento. Além destas qualidades, a linguagem apresenta ainda algumas características. Vamos vê-las. A função informativa é expressiva e persuasiva. Por isso, ela deve ser de caráter coloquial, literário e técnico. A clareza visa transmitir conhecimentos e informações com precisão e objetividade. A clareza implica ainda na apresentação de ideias de maneira tal que não deem margem a ambiguidades. Selecionar termos que indiquem com maior exatidão possível o problema pesquisado e os resultados alcançados. Não basta, porém, socorrer-se de bons dicionários para bem exprimir o pensamento. Para que haja clareza de expressão, é necessário que se tenha primeiro a clareza das ideias. Ninguém é capaz de exprimir com termos claros uma ideia confusa. É muito útil pedir que outras pessoas leiam o texto antes da revisão final. Sentenças que parecem claras para você podem ser confusas para outras pessoas. Assim, essas pessoas poderão indicar as passagens que parecem obscuras e mesmo sugerir alternativas para a superação dessas dificuldades. Vocabulário comum significa utilizar sinais ou símbolos convencionalmente aceitos. Não invente modismos, porque isto dificulta a compreensão dos resultados e pode induzir ao erro. Toda a área técnica, seja nas ciências exatas e nas ciências sociais, tem a sua linguagem própria. Precisão constitui requisito importante do texto de pesquisa. As ciências possuem terminologias técnicas específicas que possibilitam a adequada transmissão de ideias entre os cientistas. O redator do texto de pesquisa não pode ignorá-las. Para tanto, deverá recorrer a dicionários especializados e outras obras que proporcionem maior precisão conceitual. Todavia, a consulta a estas fontes será de pouca valia se o redator não possuir o domínio do conteúdo enfocado. Fraseologia científica. Concisão. As frases constantes no texto devem ser simples. As ideias devem ser expostas com poucas palavras. Convém, portanto, que cada parágrafo contenha uma única ideia, mas que o envolva completamente. Períodos longos abrangendo várias orações subordinadas dificultam a compreensão e tornam pesada a leitura e, finalmente, não se deve temer a multiplicação das frases, pois, à medida que isto ocorre, o leitor tem condições para estudar o texto
sem maiores dificuldades. Os cuidados mencionados auxiliam na redação da qualidade do relatório científico. Qual é a estrutura de comunicação dos resultados da pesquisa? Fez-se referência no início da aula que é a ABNT o órgão responsável pela normatização da apresentação dos trabalhos científicos. O que segue agora é uma apresentação da estrutura de um trabalho científico, conforme a ABNT. A estrutura do trabalho científico, ou monografia, apresenta páginas pré-textuais, páginas textuais e páginas pós-textuais, tendo cada parte itens específicos, como podemos observar no quadro. Nesta aula apresento orientações e cuidados em relação ao sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e posteriormente sobre as citações e referências bibliográficas. O resumo é um elemento obrigatório do trabalho científico. Sobre o conteúdo e apresentação dos outros elementos do trabalho científico, consulte os livros de metodologia. A finalidade do sumário é apresentar uma visão geral do trabalho para facilitar a localização dos assuntos estudados. Ele apresenta apenas as seções primárias, secundárias e terciárias, mesmo se o trabalho tiver outras subdivisões, como seções quaternárias ou quinárias. O sumário deve conter o indicativo de cada seção, o título da seção, a paginação, separados por linhas pontilhadas e todos alinhados à esquerda. Vejamos no exemplo a estrutura mínima e obrigatória de um trabalho científico. A função do sumário é ser informativo, portanto, apresenta apenas até 3 seções. O índice é explicativo. O índice normalmente vem no final do trabalho. Ele pode ser onomástico, ou seja, por nomes, pode ser remissivo, localização de palavras e outros. Sobre a apresentação técnica completa do sumário, consulte a norma, ou os livros de metodologia atualizados ou o seu orientador. A pergunta fundamental é: o que se escreve na introdução? Ou qual o conteúdo da introdução? A introdução é a primeira parte textual. Ela deve ser breve. Caracteriza-se como uma explicação inicial do trabalho já elaborado, que leva o leitor à compreensão mais precisa do tema desenvolvido. É apresentar o trabalho pronto para o leitor. Você, eu como pesquisador, a minha atitude é de apresentador. Fazendo uma analogia, é como a receita de um bolo. A receita do bolo apresenta os ingredientes essenciais para fazê-lo. A introdução é igual a uma receita na qual apresenta-se o que foi estudado. Abre-se a curiosidade do leitor e um convite para ler todo o desenvolvimento, ou seja, para saborear o bolo texto. Nesta perspectiva, qual o conteúdo da introdução? Sugere-se os seguintes elementos para uma introdução clara e precisa. A apresentação do tema, delimitação do assunto ou a apresentação do problema, justificativa do tema, localizar o assunto no tempo e no espaço, os objetivos, a estrutura do trabalho e a metodologia adotada. Inicia-se a introdução pela apresentação do tema, tendo cuidado de usar uma linguagem clara e exata, não enrole. Evite termos grandes e eloquentes, equívocos e inexpressivos. Após a apresentação do tema, deve-se delimitá-lo, ou seja, indicar o ponto de vista que foi enfocado no trabalho. Pode ser feito em forma de pergunta, que será respondida no desenvolvimento do trabalho. É importantíssimo apresentar a pergunta da investigação a ser respondida no decorrer da pesquisa. Deve-se apresentar o porquê da escolha do referido tema,
ou o enfoque e o que o motivou a escolher tal ou qual tópico. Contextualizar o assunto, em que contexto desenvolveu-se a pesquisa, local, onde e quando foi feito o estudo. Se possível, relacioná-lo com o que já foi escrito sobre a matéria, sem se perder em minúcias, ou seja, localizar o assunto no tempo e no espaço. Apresentar os objetivos do trabalho de pesquisa, objetivo geral e alguns específicos. Apresentar a estrutura do trabalho. Isso significa apresentar os capítulos conforme o sumário, com a ideia geral que cada um discute. Não desenvolva o conteúdo, apenas apresente-o. Cabe observar que na prática existe confusão entre desenvolvimento do tema e apresentação do tema. Explicar a metodologia adotada na realização da pesquisa e, em poucas palavras, informar qual é a metodologia empregada no estudo. Ao seguir os passos mencionados, tenha convicção que o texto da introdução será convincente, claro e objetivo. Considere os elementos citados. Escreva um texto pessoal que necessariamente não precisa ser nesta ordem. Tenha o cuidado em apresentar para o leitor o que foi estudado. O trabalho de pesquisa está apresentado. As ideias apresentadas precisam ser desenvolvidas com fundamentação lógica, mostrar ou demonstrar a consistência dos resultados. Isso será feito no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais importante do trabalho. Também é a mais extensa porque comunica de forma fundamentada o processo de pesquisa. É preciso, no desenvolvimento, explicar, discutir e demonstrar. Explicar, ou seja, tornar evidente o que se pesquisou. O que era obscuro ficou claro. O que era ambíguo ficou elucidado, analisado e compreendido. A discussão e a confrontação, exame, análise e discussão dos dados através da dialética na qual se explica, argumenta o trabalho, e a demonstração, quer dizer, a dedução ou a indução lógica do trabalho que implica no exercício do raciocínio, estabelecendo correlação ou relação com o tema, problema, objetivos e hipóteses. Para que a explicação, a discussão e a demonstração fiquem lógicas e organizadas, sugere-se observar aspectos como a organização do corpo do trabalho, que deve ser organizado em partes. Napoleão Bonaparte dizia: dividir para vencer. Transformando a ideia numa outra perspectiva, poder-se-ia dizer dividir para entender. A forma mais clara de organizar um texto consiste na distribuição de conteúdo em capítulos, seções primárias, subdivididos em seções secundárias, terciárias, quaternárias ou mais subdivisões. Todavia, a determinação das partes de um trabalho de pesquisa depende de seu conteúdo específico. Lembrando, cada uma das partes do texto deve ser identificada a partir de títulos que devem ser informativos. Os títulos devem ser numerados com algarismos arábicos, para que se perceba a sua posição na estrutura do trabalho. Para tanto, se adota o sistema de numeração progressiva, conforme exemplo dado no sumário. Vejamos uma observação sobre quantas páginas deve ter um trabalho monográfico. Para trabalhos de conclusão de curso ou monografia em nível de graduação e até de pós-graduação, não existe um número de páginas definidas, nem um número de capítulos que o trabalho deva ter. Diria, utilize o bom senso, que diz nem de mais nem de menos. A experiência como professor indica que um bom TCC gira em média de 70 páginas e subdivididos em torno de um mínimo de 3 e no máximo 5 capítulos.
Esses limites indicam organização e concisão do trabalho monográfico. A conclusão de um trabalho científico pode ser definida como um resumo dos argumentos disseminados no corpo do trabalho em função dos objetivos, hipóteses e problema de pesquisa. Algumas observações sobre a escrita da conclusão. Ela deve fluir com naturalidade a partir do estudo feito. Não é um novo capítulo. Na conclusão, o pesquisador mostra o domínio do tema, pois fará do trabalho um todo harmonioso e equilibrado. Apresentam-se as deduções e inferências lógicas utilizadas no desenvolvimento a partir da interpretação dos dados. A princípio, nenhum estudo está definitivamente concluído ou chegou ao fim. Conclusão e o fim do estudo são por conveniência do tempo estabelecido no cronograma. A conclusão, portanto, é o fechamento do trabalho. Jamais apresente desculpas ou indignações enquanto se realizava o estudo. Evite manifestações como: faltou tempo, o orientador não esteve presente, fiz quase tudo sozinho, foi difícil encontrar a bibliografia, não gostei dos resultados e outras. Estas expressões atestam a fraqueza do pesquisador, como também desqualifica o trabalho. Na conclusão, apresente uma posição firme e crítica, crença no que fez e induza o seu entusiasmo ao leitor pelos resultados obtidos. Dá-se consistência ao texto através de citações bibliográficas e a utilização correta das referências. Citação é quando trazemos para o nosso texto alguma informação, palavras ou ideias que pertencem a outro autor. Pergunta-se: o que são citações? Interpretando George Toombs, afirma que as citações são transcrições literais ou interpretativas de partes de texto, capítulos ou obras que lemos e que são substanciais para a confecção do nosso trabalho científico. Usamos as textuais ou as interpretativas para amparar partes do texto, para fundamentar, dar sentido, qualidade e substancialidade ao que escrevemos. É importante dar-se conta de que as citações não são usadas para preencher o texto, ou seja, copiar, sobretudo da internet, para apresentar um trabalho bonito e extenso. A finalidade das citações é de corroborar o texto. As citações, por não serem de nossa autoria, devem trazer a identificação de seu autor ou autores no decorrer do texto, ou como notas de rodapé, ou no final do capítulo. Podemos citar de duas formas. A forma indireta ou livre, na qual interpreta-se ou parafraseia-se as ideias do autor. Expressamos o pensamento de outra pessoa com as nossas próprias palavras. Muitas vezes encontramos autores que definem termos e textos de forma exaustiva. Escrevem vários parágrafos para exemplificar ou explicar conceitos, teorias ou linhas de pensamentos. Neste caso, é difícil fazer uma citação direta. Então, usa-se a indireta. Como você sabe que é uma citação indireta ou livre? Pela referência bibliográfica dentro do texto, onde aparece o sobrenome do autor, em letras minúsculas, quando é antes da citação, e em letras maiúsculas, quando é depois da citação. Ano da publicação da obra e página da obra consultada. A segunda forma é a direta, ou textual, que são chamadas assim porque se transcreve exatamente as palavras do autor. Elas se dividem em breves, curtas ou longas. A citação breve ou curta não pode exceder de 3 linhas. Ela deve ser transcrita no fluxo normal do texto, entre aspas, em letra 12.
A referência é a mesma da indireta. A citação direta longa é de 3 a 15 linhas e deve apresentar um destaque especial. Reentrada de 4 centímetros na margem esquerda, observar o parágrafo original ou conforme estrutura de texto. Letra-fonte 10, espaço simples entre linhas. A referência é a mesma da indireta. Tem-se ainda a citação de citação e de informação. Elas seguem a mesma forma de citar, da indireta ou da direta. A citação de citação é utilizada num trabalho quando não se tem a fonte original. Cita-se alguma passagem já citada em outra obra. É uma cópia de cópia. A forma de citar é igual a curta, longa ou indireta. Referencia-se da seguinte forma: sobrenome do autor original ou da passagem, seguido da palavra latina apud, que significa segundo, conforme, de acordo, junto de, e o sobrenome do autor da obra consultada, ano e página da obra consultada. As citações de informação são aquelas obtidas em palestras, aulas, encontros, seminários ou gravações em geral. Elas possuem um grau de confiança relativa. Portanto, recomenda-se o uso mínimo, a não ser que sejam imprescindíveis. Porém, um trabalho nunca poderá sustentar-se em cima desse tipo de citações de informações orais. Mesmo assim, deverá constar o sobrenome da pessoa, autor da informação, bem como o ano. No final deverá constar a referência completa. Mas como e onde fazer a referência bibliográfica? No texto pode ser feita antes da citação, depois da citação e antes e depois da citação. Antes da citação. Exemplo. Coloca-se o sobrenome do autor. Fouraster, 2006, página 30, afirma que as reticências são usadas apenas quando o trecho citado não é uma sentença completa. Entende-se por sentença completa aquela que o autor elaborou com todos os seus elementos, isto é, uma sentença que contenha um sujeito, predicado e seus complementos gramaticais exigidos. Depois da citação. Um exemplo. Afirma-se que não existe conhecimento sem crítica racional, crítica ao serviço da busca da verdade. Popper, 1900, página 33. Antes e depois da citação. Quando não se precisa copiar todo o texto, segundo Toomes, o autor então vem antes, segue a cópia. Se supre parte do texto a ser citado, utilizando-se reticências dentro de colchetes. 2003, página 179. Notas. Pode ser pelo sistema numérico ou pelo sistema asteriscos. As notas pelo sistema numérico asteriscos podem ser explicativas ou de referência bibliográfica. O sistema numérico pode aparecer ao pé da mesma página ou no final do capítulo. Ao usar o sistema asteriscos, este sempre aparece como nota de rodapé na mesma página. O que são referências bibliográficas? A ABNT diz que referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Trata-se de uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. Existindo, e geralmente existem, outros documentos que não são citados no decorrer do texto, deve-se fazer uma lista própria após a lista de referência sob o título Obras Consultadas. Fouraster, 2006, página 145. Existem publicações diversas. Nesta aula vamos fazer apenas menção de como se faz a referência.
Existem alguns elementos que são essenciais e obrigatórios de acordo com a BNT para fazer a referência, tais como o nome do autor, o título da obra, o número da edição, se tiver, cidade da publicação da obra, editora e data da publicação. A NBR 6023 de 2002 diz que as referências e documentos em meio eletrônico devem obedecer aos mesmos padrões indicados para documentos monográficos no todo, acrescidas as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Quando se trata de consultas online, internet, deve-se indicar a URL completo do documento, entre os sinais maior e menor, antecedido da expressão disponível em, seguido do endereço eletrônico. Acesso em, data é o dia da consulta. Os documentos utilizados e referências no trabalho aparecem na primeira parte das páginas pós-textuais. O título que se dá é referência. Não se utiliza mais referências bibliográficas ou bibliografia consultada. Se você utilizou fontes ou documentos de forma indireta para fazer a pesquisa, importantes para leituras complementares, mas não usadas em forma de citações no texto, abra uma nova página com o título de Obras Consultadas. São chamadas de referências as obras usadas diretamente no texto do relatório e se fez, no mínimo, uma citação indireta ou direta. Não tendo feito nenhuma citação, passa a ser chamada de obras consultadas. As referências de obras consultadas devem vir em ordem alfabética na lista final. Agradeço muito a atenção de todos. Sinto-me feliz em poder contribuir um pouquinho na busca de conhecimento de cada um. Gostaria de dizer um muito obrigado, deixando um pensamento de William Hawking. As únicas desgraças completas são as desgraças com as quais nada aprendemos. Até uma próxima oportunidade. Nesta aula, utilizamos, entre outras obras, o livro de Pedro Augusto Furaté, Normas Técnicas para o Trabalho Científico, Elaboração e Formatação. Trata-se de um livro, numa linguagem simples, que apresenta, através de exemplos, como utilizar as normas técnicas nos trabalhos monográficos. Outra obra recomendada é Como Fazer uma Monografia, de Délcio Vieira Salomão. Esta obra orienta o aluno no processo de elaborar uma monografia. Ela apresenta elementos práticos para a estruturação de um trabalho monográfico. Também citamos a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sem dúvida, consultar a norma técnica sempre é importante, porque ela é a referência na apresentação dos trabalhos científicos. Ela não orienta os conteúdos do texto, mas sim como publicar os conteúdos para que seja possível a comunicação científica. Na aula de hoje de metodologia da pesquisa, vimos que a comunicação dos resultados da pesquisa revela o crescimento pessoal e social do pesquisador. Para socializar o conhecimento produzido e permitir o acesso de todos, é imprescindível conhecer os diferentes relatórios monográficos, tais como tese, dissertação, trabalhos de conclusão de curso ou monografias e relatórios técnicos científicos. Para a publicação dos resultados, faz-se necessário conhecer a estrutura do trabalho científico, que tem como base a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Inerente a isto, é preciso compreender como se estrutura o trabalho e como se desenvolve a estrutura do trabalho em si, a construção do sumário, a elaboração da introdução, do desenvolvimento, da conclusão e da utilização correta das referências
e citações bibliográficas no texto. A conquista dos resultados de pesquisa não é uma atividade exclusivamente individual. Muitas pessoas contribuíram para a conquista dos resultados. Portanto, como um dever ético, convém que a conquista científica seja publicada e socializada. Ficamos por aqui. Espero que tenham aproveitado o conteúdo da aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.